Em uma manhã de verão, o céu estava limpo e o sol brilhava forte sobre a pequena cidade litorânea de Itaguaí. Era um dia perfeito na praia. Crianças brincavam, famílias se divertiam e os vendedores ambulantes passavam com seus quitutes. Entre os frequentadores, um menino humilde chamado Miguel, de 12 anos, caminhava pela areia catando latinhas para vender e ajudar a mãe doente. Ao longe, uma família rica aproveitava o dia. Isabela, uma menina de 11 anos, filha do empresário Roberto, um homem poderoso e acostumado a controlar tudo com o dinheiro. Roberto observava a filha brincar à beira do mar, distraído enquanto atendia mais uma ligação de trabalho. De repente, o céu escureceu e o vento começou a soprar mais forte. As ondas calmas se transformaram em uma força violenta, surpreendendo os banhistas. Isabela, que brincava despreocupada, foi arrastada pela correnteza antes que alguém pudesse notar. Seu grito de desespero cortou o barulho do mar. Roberto olhou para a praia e seu coração gelou ao perceber que a filha havia sumido. Miguel, que estava próximo, viu a menina sendo levada pelas ondas. Sem pensar duas vezes, ele largou o saco de latinhas e correu para o mar. Os pés descalços afundavam na areia molhada enquanto ele enfrentava as águas turbulentas. Miguel nadou com toda a força, lutando contra as ondas que o empurravam para longe, mas ele não desistiu. Sua mente estava focada em uma coisa: salvar a menina. Enquanto isso, na areia, Roberto gritava desesperado, incapaz de fazer algo. Outros banhistas tentavam ajudar, mas ninguém ousava entrar no mar revolto. Miguel finalmente alcançou Isabela, que estava quase inconsciente, e a segurou com força. Com esforço sobre-humano, o menino conseguiu trazê-la de volta à superfície e nadar de volta para a praia. A multidão se reuniu quando Miguel emergiu do mar, carregando Isabela nos braços. Ele a deitou com cuidado na areia e a menina começou a tossir, expelindo a água que havia engolido. Roberto correu até a filha, abraçando-a com lágrimas de alívio no rosto. "Você está bem, filha?" perguntou ele, a voz tremendo. Isabela assentiu, ainda assustada, e apontou para Miguel. "Ele me salvou, papai." Roberto se levantou, encarando o menino magro e descalço à sua frente. Com a respiração ofegante, roupas rasgadas e o corpo tremendo de frio, Miguel parecia frágil, mas seus olhos mostravam coragem e determinação. "Você salvou minha filha", disse Roberto com a voz embargada. "Eu não sei como te agradecer." Roberto, acostumado a resolver problemas com dinheiro, tirou a carteira e ofereceu uma grande quantia ao menino. Para sua surpresa, Miguel balançou a cabeça e respondeu com firmeza: "Eu não quero dinheiro, senhor. Só quero fazer um pedido ao senhor." Roberto ficou surpreso. "Um pedido? O que você quer, garoto?" Miguel olhou profundamente para o empresário no fundo de seus olhos e com simplicidade respondeu: "Quero que o senhor passe um dia comigo e veja como é a minha vida." Roberto ficou atônito. Ele esperava qualquer coisa: dinheiro, brinquedos, roupas, mas nunca um pedido tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundo. "Está bem", disse Roberto, ainda tentando processar a situação. "Eu prometo que irei." No dia seguinte, uma neblina densa cobria a pequena cidade litorânea, como se o próprio mundo estivesse guardando um segredo prestes a ser revelado. Roberto, fiel à promessa, chegou cedo. O carro luxuoso parecia fora de lugar entre as vielas estreitas e as casas humildes que compunham a comunidade próxima à praia. Seus passos ecoavam no chão de terra batida e os olhares curiosos e desconfiados dos moradores o seguiam. "O senhor veio mesmo", disse Miguel, surgindo do beco com uma expressão surpreendentemente séria para alguém tão jovem. Havia algo diferente em seu olhar.
uma mistura de coragem e expectativa. Roberto assentiu e seguiu o garoto pelo labirinto de vielas, sentindo o peso de cada passo. Quanto mais se afastavam da entrada da comunidade, mais ele percebia a pobreza escancarada nas paredes tortas, nos telhados remendados e nos rostos silenciosos que os observavam atrás das janelas quebradas. Por fim, pararam em frente a uma casa. Era mais frágil do que Roberto imaginara. Uma construção feita de tábuas desbotadas, onde as frestas entre as paredes deixavam o vento passar livremente. O teto de telhas velhas rangia a cada brisa, como se lutasse contra o tempo para não desabar. Roberto sentiu um aperto no peito, algo que ele não sabia nomear. Um desconforto, uma vergonha? Talvez os dois. Antes que pudesse reagir, uma figura surgiu à porta. Era Dona Maria, a mãe de Miguel. Apesar da palidez que denunciava sua doença, ela carregava nos lábios um sorriso acolhedor que parecia iluminar aquele lugar sombrio. Seus olhos cansados encontraram os de Roberto e ela acenou com respeito. "Seja bem-vindo, senhor", disse ela com a voz fraca, mas calorosa. "O Miguel me contou o que o senhor fez por ele e pela menina. Entre, por favor." Roberto entrou com passos hesitantes, sentindo o chão ranger sob seus sapatos caros. O interior da casa era ainda mais simples do que ele imaginara. Apenas 2 cômodos, um sofá rasgado, uma mesa velha e uma panela amassada no fogão. A luz do sol entrava tímida pelas janelas sem cortinas, revelando a poeira que dançava no ar. "Aqui é o meu mundo, senhor Roberto", disse Miguel, quebrando o silêncio. "Hoje o senhor vai ver como a gente vive." O empresário assentiu, sem conseguir dizer nada. Algo dentro dele se revirava como as ondas revoltas do dia anterior. Aquele lugar, tão distante da sua realidade luxuosa, parecia pulsar com uma vida própria, uma verdade que ele jamais tocara antes. Durante o dia, Roberto caminhou lado a lado com Miguel, acompanhando-o em uma jornada que parecia revelar camadas ocultas do mundo. Primeiro, foram buscar água em um poço distante, onde Roberto se surpreendeu com o peso dos baldes que Miguel carregava com tanta facilidade. Cada gota parecia preciosa, e o empresário percebeu como ele desperdiçava sem pensar na própria casa. Depois, seguiram para a praia. Miguel revirava a areia e as latas amassadas com a habilidade de quem já fazia aquilo há anos. Roberto observava, sentindo o cheiro do sal misturado ao suor do menino. Aquele era um trabalho sujo, cansativo, mas Miguel não reclamava. Pelo contrário, ele sorria vez ou outra, como se já tivesse aceitado sua realidade. Ao meio-dia, sob o sol escaldante, eles retornaram para casa com o que tinham conseguido juntar. Dona Maria, mesmo doente, preparou uma sopa rala com legumes que Miguel trazia no bolso. Roberto sentou-se à mesa pequena e viu a mãe e o filho dividirem a refeição como se fosse um banquete. Ele, que sempre teve fartura à sua mesa, sentiu uma lágrima silenciosa se formar, mas a engoliu. "Senhor Roberto", disse Dona Maria com uma voz doce, "às vezes Deus coloca anjos em nosso caminho. Ontem, Miguel foi um anjo para a sua menina. Hoje, talvez o Senhor seja um anjo para nós." Roberto não soube o que responder. Pela primeira vez, sentia-se pequeno diante de algo muito maior que ele mesmo. Ele, que pensava ter tudo, nunca conhecera tamanha dignidade em tão pouco. Ao cair da tarde, o céu se tingia de tons alaranjados. Miguel guiou Roberto até o alto de uma colina próxima. Dali, podiam ver o mar que os unira no dia anterior. As ondas agora eram calmas, refletindo a luz suave do entardecer. "Eu venho aqui sempre que estou triste", confessou Miguel, olhando para o horizonte. "É aqui que eu lembro que o mundo é maior do que o lugar onde a gente nasceu."
Roberto respirou fundo, tentando conter a emoção que crescia no peito. Aquele menino, tão jovem, tão cheio de esperança, o estava ensinando lições que ele jamais aprendera em anos de vida e negócios. Ele não podia ignorar o que vira. Finalmente, com a voz embargada, Roberto quebrou o silêncio. Miguel, eu não posso mudar o mundo, mas posso começar por você e sua mãe. A partir de hoje, prometo que vocês terão uma vida melhor. Miguel olhou para Roberto, os olhos brilhando de surpresa e gratidão. Ele não disse nada, não precisava. As lágrimas que escorriam pelo seu rosto falavam por si só. Roberto, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava fazendo algo verdadeiramente importante. Ele olhou para o mar à sua frente e percebeu que, às vezes, as ondas mais poderosas não vêm do mar, mas sim do encontro de almas que se resgatam mutuamente. Anos se passaram desde aquele encontro que mudara suas vidas. Suas trajetórias seguiram caminhos distintos, mas sempre com o acompanhamento atento do milionário. Roberto, fiel à sua palavra, ajudou Miguel e Dona Maria, oferecendo educação e uma vida digna a eles. O menino pobre que um dia salvara Isabela cresceu com determinação, conquistando seu espaço no mundo. Um mundo que até então fora travado pela falta de oportunidades que sua realidade lhe impunha. Com dedicação aos estudos e um talento natural, Miguel ganhou uma bolsa em uma das melhores universidades do país, um feito que enchia de orgulho não apenas sua família, mas toda a comunidade onde ele crescera. Na mesma faculdade, Isabela já era uma jovem mulher, meiga e carismática, mas também decidida e determinada, com um olhar atento e curioso para o mundo e sonhos que transcendiam as paredes luxuosas onde crescera. Inteligente e independente, carregava consigo as memórias de um dia que mudara a sua vida. E principalmente a imagem daquele menino de coragem inabalável. Em um dia normal da faculdade, o destino mais uma vez os colocaram frente a frente. Sob o dourado suave do sol que filtrava pelas árvores do campus. Miguel caminhava distraído entre os estudantes, os livros firmemente presos contra o peito. Seu semblante era sereno, mas firme. Muito diferente do garotinho franzino e magrinho que um dia mergulhara no mar revolto. Agora, Miguel era um jovem de presença imponente, com boa estatura e ombros largos, o corpo definido revelando os anos de esforço e resiliência. Seus traços, antes delicados, haviam ganhado contornos mais firmes e o olhar carregava uma profundidade que só os desafios da vida poderiam moldar. Enquanto caminhava, uma voz cristalina e familiar rompeu o burburinho do campus, fazendo-o parar no mesmo instante. "Você é o Miguel?" perguntou Isabela surpresa, sua voz quase um sussurro em meio ao movimento ao redor. Miguel se virou devagar, o coração batendo mais rápido ao reconhecer a dona daquela voz. Seus olhos encontraram os dela, e por um momento o tempo pareceu parar. Isabela estava ali, parada em meio aos estudantes, tão diferente e ao mesmo tempo tão igual à menina assustada da praia. Seu rosto delicado carregava agora a graça de uma mulher jovem, e seus olhos brilhavam com a mesma curiosidade de antes, porém mais maduros, mais seguros. Ela o encarou, quase sem acreditar. Miguel, o garoto magricela que a salvara, havia se transformado em um homem belo e confiante, com uma aura que parecia atrair todos os olhares ao seu redor. "E você é a menina da praia", respondeu ele com um sorriso que iluminou seu rosto e trouxe um brilho inesperado aos olhos de Isabela. Por um instante, o mundo ao redor deles desapareceu. Os sons das vozes, os passos apressados dos estudantes e até mesmo o vento que soprava suavemente ficaram distantes. Era como se o destino, caprichoso e inevitável,
os tivesse colocado novamente frente a frente, em um cenário diferente, mas com a mesma intensidade daquele dia à beira do mar. Isabela sorriu, sentindo uma onda de nostalgia misturada com admiração crescer dentro dela. Miguel agora parecia tão diferente, mas havia nele a mesma coragem e bondade que ela jamais esquecera. Eu sabia que o destino ainda tinha algo reservado para nós, murmurou ela, mais para si mesma do que para ele. Miguel inclinou levemente a cabeça, o sorriso nos lábios suavizando o peso das lembranças. Talvez o destino apenas esteja nos dando uma segunda chance. Naquele momento, enquanto o sol iluminava os dois como em um quadro perfeito, a conexão que existia entre eles foi reacesa. Não importava o tempo, as diferenças ou os obstáculos. Algo maior parecia unir suas vidas, como o mar que os conectara no passado. A amizade entre eles floresceu rapidamente, repleta de conversas longas, risos compartilhados e uma conexão que transcendia qualquer barreira social. Aos poucos, o afeto evoluiu para algo mais profundo, mais sincero, um amor verdadeiro. Porém, o coração de Isabela sabia que o caminho não seria fácil. Quando a notícia do relacionamento chegou aos ouvidos de Clara, a mãe de Isabela, o conflito começou. Clara era uma mulher elegante, mas superficial. Seu mundo era feito de aparências e jantares luxuosos, e ela jamais imaginara que sua filha pudesse se apaixonar por alguém que não se encaixava no padrão que ela sonhava. Um rapaz de classe alta, de pele branca, herdeiro de uma família tão influente quanto a deles. Isso é inaceitável, Isabela, dizia Clara, com a voz carregada de desprezo. Esse garoto, ele não é como nós. Ele é pobre demais, um menino qualquer. Isabela enfrentou a mãe com firmeza, a mesma que herdara de seu pai. Ele não é qualquer um, mãe. Miguel é inteligente, honesto e bondoso. Ele vale mais do que qualquer fortuna. Mas Clara não ouvia. Por trás de suas palavras, escondia-se um preconceito ainda mais cruel, que ela nem sequer admitia para si mesma. Você merece alguém do seu nível, filha. Esse rapaz, ele nunca vai te dar a vida que você merece. Além disso, ela hesitou, baixando a voz. Ele nem sequer tem a mesma cor que a nossa família. Você está disposta a viver em meio a olhares e julgamentos? Isabela ficou em silêncio, chocada com o que ouvira. O preconceito da própria mãe a feriu mais do que qualquer palavra dita contra Miguel. Quando Roberto soube do conflito, ele procurou Clara imediatamente. Ele não era mais o homem que fora anos atrás. A jornada com Miguel o transformara, ensinando-lhe a olhar o mundo com outros olhos. Clara, você não percebe o que está fazendo, disse Roberto com firmeza. Miguel não é apenas o garoto que salvou a nossa filha. Ele é um jovem extraordinário. Ele mostrou a mim e agora a você o que realmente importa na vida. Clara cruzou os braços sem ceder. Você realmente acha que esse garoto é digno da nossa filha? Roberto respirou fundo, contendo a irritação. Eu não acho, Clara. Eu tenho certeza. A grandeza de um homem não está no dinheiro que ele tem ou na cor de sua pele, mas no caráter que ele carrega. E Miguel tem mais dignidade do que muitos homens com fortunas imensas. Clara o olhou atônita. Ela não reconhecia aquele marido, que antes parecia pensar como ela. Enquanto isso, Miguel, consciente do preconceito que enfrentava, mostrou sua força com o silêncio e o trabalho. Ele não revidava as palavras de Clara. Ele apenas se dedicava ainda mais aos estudos e ao futuro que sonhava construir ao lado de Isabela. O tempo passou e Clara começou a perceber algo. Isabela não desistiria.
Ao contrário do que ela esperava, o amor entre sua filha e Miguel se fortalecia a cada dia. Aos poucos, ela começou a observar o jovem com outros olhos. Suas atitudes falavam mais alto do que qualquer palavra. Miguel nunca reclamava ou se ressentia. Ele era sempre educado, dedicado e, acima de tudo, respeitoso. Ele não queria provar nada a ninguém, apenas ser fiel a si mesmo. Um dia, Clara surpreendeu-se ao encontrar Isabela e Miguel conversando na varanda. Miguel ria de algo que Isabela dissera, e o olhar que ele lançava para sua filha era tão cheio de amor e verdade que por um instante o coração de Clara vacilou. Ela lembrou-se do dia em que quase perdera Isabela no mar. Aquele menino, o mesmo que agora segurava a mão de sua filha com tanto carinho, tinha sido o responsável por salvá-la. Ele não pedira nada em troca, apenas entregara o que tinha de mais valioso: sua coragem e seu coração. Naquela noite, Clara procurou Roberto. Eu acho que estava errada, confessou ela com a voz baixa. Talvez Miguel seja o homem certo para a nossa filha. Roberto sorriu, aliviado. Fico feliz que tenha percebido, Clara. Nunca é tarde para aprender com a vida. Anos depois, Miguel e Isabela se casaram em uma cerimônia simples na mesma praia, onde tudo começou. Clara, agora uma mulher transformada, emocionou-se ao abraçar o genro que um dia desprezara. Bem-vindo à família, Miguel. As lágrimas em seus olhos eram sinceras. Roberto, orgulhoso, olhou para Miguel e disse: Você salvou minha filha 2 vezes, Miguel. Uma no mar e outra ao mostrar a todos nós o verdadeiro valor do amor e da dignidade. Naquele dia, sob o pôr do sol e o som calmo das ondas, Miguel e Isabela celebraram não apenas o amor entre eles, mas a vitória sobre os preconceitos. Foi o fim de uma jornada de superação e o começo de uma nova história, onde o amor, a coragem e a integridade sempre prevaleceriam. Naquele dia, o amor, a gratidão e a superação se entrelaçaram como fios invisíveis, tecendo um final perfeito. As ondas do destino, tão imprevisíveis quanto a vida, haviam cumprido seu papel. Arrastaram 2 corações através do tempo, das tempestades e das diferenças, mas os trouxeram de volta para o mesmo ponto, o lugar onde sempre pertenceram, juntos. Sob o céu dourado do entardecer e o som suave do mar, ficou provado que, por mais revoltas que sejam as águas, o verdadeiro amor sempre encontra o seu caminho de volta à calmaria.